título é assim: A Origem dos Falsos Mestres. Quando nós vamos ler lá em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 30, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele diz: é que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, meus irmãos, nesse discurso do apóstolo Paulo, nós podemos perceber dois pontos aqui nos chamam a atenção. Primeiro ponto, os lobos cruéis, né, que surgem dentro da própria igreja de nosso Deus. O segundo ponto que nos chama a atenção, ele diz lá que se levantarão homens que falarão coisas perversas. Olha só, meus amados ouvintes, amados irmãos, se levantarão homens que falarão coisas perversas. Exemplo, o que são coisas perversas? Exemplo, calúnias, difamação, mentiras, né, ofender outras pessoas, blasfemar de Deus, zombar de Deus, ou falar coisas obscenas. Então nós vemos que eles falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E ainda eles vão arrebanhar pessoas, né, discípulos, que vão acompanhar os seus falsos ensinamentos, suas falsas doutrinas. Então, entre esses falsos mestres, estão aqueles que se acham acima das Escrituras, né? E o que eles falam, eles acham que está acima da Bíblia. Tem aqueles também falsos profetas, que eles usam as redes sociais para corrigir a Bíblia. Os seus discursos são modernos, né? E a mensagem deles, né, a mensagem da Bíblia para eles, já é uma mensagem que já está ultrapassada, é uma mensagem que já está desatualizada. Então, eles aparecem, né, com um novo evangelho. Olha só, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles sempre aparecem com um novo evangelho, ou seja, um falso evangelho. Me faz lembrar, né, andei pesquisando, né, na página do site Gospel Prime, e nós podemos perceber ali na página do site Gospel Prime que teve um pastor, né, um teólogo, cujo nome dele é René Kivitz, né, em uma das suas pregações, ele é pastor da Igreja Batista ali de Água Branca, em uma das suas pregações ali na Igreja Batista de Água Branca, em 25 de outubro de 2020, esse tal pastor, né, esse teólogo, ele disse que a Bíblia, ela precisa ser atualizada. Olha só, meus amados ouvintes, que situação, um pastor, um que se diz pastor, que se diz teólogo, chegar numa situação dessa, de afirmar que a Bíblia, ela precisa ser atualizada. Meu Deus do céu, aonde nós vamos chegar? Aonde nós estamos chegando? Mas é o que eu falo, esses falsos profetas, eles vêm querendo trazer um falso evangelho, eles vêm querendo trazer um novo evangelho. E se nós formos ler lá em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8, nós vamos ler lá dizendo dessa forma: mas mesmo que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho além do que já é pregado, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. Então, nós podemos perceber, amados ouvintes, que esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles vêm trazendo um novo evangelho. Mas só que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8, que se alguém trouxer um outro evangelho, que seja anátema. Mesmo que se descer um anjo do céu trazendo ali um novo evangelho, que seja anátema, que seja maldito, porque nós já temos a Bíblia Sagrada, que é a nossa verdadeira regra de fé, sola Escritura. Ela é a palavra de Deus, inerrável, infalível, inefável. Nós não precisamos de um outro evangelho. Nós não precisamos de revista Despertar e Sentinela. Nós não precisamos de livro de Mormons. Não precisamos de Ellen White. Não precisamos de arranjos para poder ajudar a Bíblia Sagrada. Mas nós temos a palavra de Deus, que ela tem 66 livros. E esta é a maior arma que o crente pode ter. Essa é a nossa arma espiritual, a nossa espada com a qual nós iremos enfrentar
as hostes espirituais, os principados, que é o nosso inimigo, Satanás, e enfrentar também a carne. Então, diante de tudo isso que nós vemos, né, no meio do... tudo isso que nós vemos aí no meio do povo de Deus, nós vemos a importância, a necessidade de estudar um campo teológico, e esse campo teológico ele é chamado de apologética, para que com que os crentes, né, atuais, esses crentes de hoje, né, que mal querem ler a Bíblia, mal querem orar, mal querem estudar a palavra de Deus, mal querem fazer teologia, para com que esses crentes atuais eles sejam orientados. Então é necessário, se faz necessário nós estudarmos esse importante campo da teologia chamado de apologética.